Olá! O mapa do mundo que a gente conhece parece uma coisa meio fixa, estática, não é verdade? Mas, na realidade, ele conta uma história que está sempre mudando. Uma história sobre como nós vemos e dividimos o nosso planeta. Hoje, a gente vai desvendar como essas linhas que traçamos nos mapas se transformaram e muito ao longo do tempo. Pois é, essa é uma pergunta clássica, e a resposta para ela está toda amarrada na história do século XX. Vamos mergulhar juntos na origem desses termos para entender direitinho por que, hoje em dia, eles já não fazem mais tanto sentido assim. E sabe o que é mais legal? Toda essa nossa conversa de hoje foi inspirada nisto aqui: anotações de um caderno de geografia. Simples e direto. É a prova de que grandes histórias, ideias bem complexas, podem começar do jeito mais básico possível. Então, essas anotações vão ser o nosso guia nessa jornada. Ok, então vamos começar pelo começo. Por que a gente sente essa necessidade de desenhar linhas e criar caixinhas, ou seja, regiões, num mapa? A resposta, no fundo, é bem mais simples do que parece. É o nosso jeito de tentar organizar e entender um planeta que é, bom, incrivelmente complexo. O nome técnico para isso é regionalização. Pensa que o mundo é um livro enorme. Em vez de tentar ler tudo de uma vez só, o que seria impossível, a gente divide ele em capítulos. E cada capítulo agrupa lugares com características em comum, pode ser o clima, a economia, a cultura. E aqui está o ponto principal, direto das anotações. A finalidade disso tudo é uma só: compreensão. Sem essas divisões, estudar geografia e economia seria um verdadeiro caos, só um monte de dados soltos sem conexão. Regionalizar é basicamente uma ferramenta para a gente conseguir dar sentido às coisas. E para trazer isso para a nossa realidade, o próprio material-fonte usa o Brasil como exemplo. Por que o Brasil é dividido nas 5 regiões que a gente conhece? A resposta está justamente nas características de cada pedaço. A natureza, a economia, e essa mesma lógica se aplica em escalas diferentes para o mundo todo. Certo. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Porque o jeito que o mapa do mundo começou a ser desenhado foi muito, mas muito influenciado por um ponto de vista bem específico: o europeu. Lá pelo século XV, na era das grandes navegações, a cartografia vira uma ferramenta de poder. Ter mapas precisos significava sucesso comercial e domínio. E o mais impressionante é que projeções criadas naquela época, como a famosa projeção de Mercator, influenciam nossa visão de mundo até hoje. Elas distorcem o tamanho dos continentes, sabe? A Europa parece maior, enquanto a África e a América do Sul parecem menores, reforçando visualmente a importância que eles davam a si mesmos. Isso nos leva a um conceito muito importante: o eurocentrismo. Como as próprias anotações definem, essa visão de mundo que coloca a cultura europeia como centro de tudo, como uma grande referência. E nos mapas isso foi literal. A Europa ficava no meio e muitas vezes esticada para parecer maior e mais importante. Agora vamos dar um salto no tempo, direto para o século XX. O mapa do mundo foi redesenhado mais uma vez. Só que dessa vez, as linhas não eram de oceanos ou montanhas. Eram linhas ideológicas. A gente entra na era da Guerra Fria, que dividiu o planeta de uma forma completamente nova. Depois da Segunda Guerra Mundial, o cenário era esse: duas superpotências com visões de mundo totalmente opostas. De um lado, os Estados Unidos, com o capitalismo. Do outro, a União Soviética, com o socialismo. O mundo virou um grande tabuleiro de xadrez geopolítico. E foi exatamente nesse contexto que nasceu o modelo dos 3 mundos. O primeiro mundo era o time dos Estados Unidos e seus aliados capitalistas. O segundo mundo, o time da União Soviética e seus aliados socialistas. E o terceiro mundo, bom, era todo o resto. Os países que não se alinharam a nenhum dos lados e que muitas vezes viraram o palco dessa disputa. E essa divisão não era só uma ideia, não. Ela era física, de concreto e arame farpado. E o maior símbolo disso, como as anotações bem lembram, foi o Muro de Berlim. Uma cicatriz real que cortou uma cidade, famílias, um continente inteiro. Isso mostra a profundidade que essa divisão alcançou. E essa ordem mundial, essa tensão constante, durou 44 anos, de 1947 até 1991. É quase meio século com o mundo vivendo sob a sombra desse conflito entre duas ideologias gigantes. Tá, mas e por que a gente não usa mais esses termos hoje? Porque com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o Segundo Mundo simplesmente deixou de existir.
O tabuleiro do jogo mudou completamente e aquele modelo de 3 mundos perdeu totalmente o sentido. Com o fim da Guerra Fria, uma nova maneira de regionalizar o mundo começou a ganhar força. Uma divisão baseada não mais em ideologia, mas principalmente em critérios econômicos e sociais. É aí que surge a divisão Norte e Sul. Essa tabela aqui resume bem a nova ordem. O Norte global virou sinônimo de países desenvolvidos, industrializados e de alta renda. Já o Sul global passou a englobar os países em desenvolvimento, sejam eles emergentes, que estão se industrializando, ou os subdesenvolvidos, com economias mais agrárias. A linha divisória deixou de ser política para ser basicamente econômica. O ponto crucial aqui é que a nova régua passou a ser o desenvolvimento. Indicadores como o PIB, o nível de industrialização, a expectativa de vida e a educação se tornaram os critérios para medir a posição de um país no mundo, refletindo a qualidade de vida da população. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. A verdade é que o mundo ficou ainda mais complexo, e só a divisão Norte-Sul já não consegue explicar tudo. A gente vive numa era com múltiplas camadas de regionalização acontecendo ao mesmo tempo. Hoje a gente pensa em blocos econômicos, como a União Europeia, em polos de tecnologia, como o Vale do Silício. A gente usa o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, para ter uma visão mais completa do bem-estar das pessoas. E até a influência cultural desenha novos mapas, conectando gente de maneiras que as fronteiras políticas jamais conseguiriam. E assim, partindo de simples anotações, a gente viajou por séculos de história. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta final. Num planeta tão conectado digitalmente, com desafios globais, tipo as mudanças climáticas, que não respeitam fronteira nenhuma, será que a própria ideia de dividir o mundo em regiões não está ficando ultrapassada? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar